Olá, boa noite. Vamos iniciar então hoje a nossa aula sobre anarco-naturismo. Uma das vertentes aí do anarquismo, tá? Vamos começar aí pensando e retomando um pouco do que se trata o anarquismo. O anarquismo, ele vai ter aí como foco, como objetivo, né? Pensando nesse contexto de surgimento do capitalismo, né? De intensificação, surgindo aí também o próprio comunismo, a ideia de comunismo, a ideia de uma superação de capitalismo. O anarquismo, ele vai surgir com a intenção e a proposta aí da abolição total do Estado e da propriedade privada. A gente tem pensadores famosos aí, conhecidos, principalmente o Proudhon, que vai ser o primeiro a se denominar enquanto um anarquista, e também o Bakunin, os dois aí no mesmo período, bem no período próximo também de Marx, tá? Retomando aí, entendendo que esse é o principal objetivo do anarquismo, né? Essa ideia de liberação de hierarquias, extinção dessas hierarquias, abolição do Estado, abolição da propriedade privada, uma questão aí de uma união, de todo, tinha aquele ideal de todos os homens são irmãos, uma questão mais igualitária, tá? Continuando aqui, outros pontos que a gente tem. Agora, na verdade, vamos começar a fazer essa união, entender o que é também o naturismo. O naturismo, quando a gente pensa na ideia de naturismo, ou no próprio, na questão do nudismo, né, que talvez seja muito associado essa questão da nudez, de estar nu, né, os nudistas, os naturistas, de se estar nu, mas é um pouco mais amplo do que simplesmente nudez por nudez, tá? E o que isso tem a ver com o anarquismo, como essas duas coisas podem se conversar. Então, nessa aula, a intenção é essa, fazer com que você consiga compreender a junção dessas duas coisas. Então, enquanto o anarquismo aí, ele vai buscar libertar o ser humano de uma opressão mais política, né, numa opressão econômica, o naturismo, ele tem a intenção de libertar das artificialidades da vida moderna, no sentido mais amplo, da alimentação industrial, da dependência das cidades, do consumismo, das convenções morais, vai libertar o ser como completo, né? O ser completo, não apenas política e economicamente, mas sim num completo, né? Realmente numa junção de tudo. A gente vai ter alguns pensadores, tem uma pensadora mais específica, a Antônia Maimó. Eu vou ler uma citação aqui que eu acho que traduz bem essa junção dessas duas ideias, né, do anarquismo com o naturismo. Então ela começa dizendo que para mim não é naturista aquele que não se preocupa com a vida integral do indivíduo. E como esta só pode se desenvolver dentro de uma sociedade igualitária, sem leis nem governo, sem exploradores nem explorados, deduzo daí a consequência de que as leis do naturismo e anarquismo estão tão intimamente unidas que ideias de anarquia estão tão intimamente unidas que não podem se separar sem que a cada uma delas falte algo para ser completa. O que ela está querendo trazer aqui nessa frase? Que não há como você ser naturista dentro de uma sociedade onde o homem ainda explora outro homem, dentro de uma sociedade com uma divisão de classes, onde a gente tem uma burguesia oprimindo a classe trabalhadora, a classe operária. Então, sem uma sociedade onde a gente tem o Estado operando, enquanto esse aparato de classe também, onde se há essas repressões sociais e econômicas e políticas também. Não há como se ser naturista dentro desse contexto. Ao mesmo tempo também que o anarquismo, focando somente na parte econômica e na parte social, vai deixar de abordar essa questão mais cultural, essa questão das convenções morais, essa questão do consumismo. É difícil você conseguir também pensar no anarquismo sem desconstruir essas outras questões que também trazem sofrimento ao ser humano e que também fazem com que ele não seja de fato livre, também continuam sustentando hierarquias, né, como o machismo e outros tipos de opressão. Então, é de se pensar nesse sentido de como essas duas teorias, né, esses dois ideais, essas duas vertentes, elas vão se unir, né, vão se unir e juntas elas vão conseguir pensar nessa liberdade completa do indivíduo.
E aí ela continua: que lei natural marca a exploração do homem pelo homem? Porque o naturismo é exatamente isso. A ideia do homem agora viver pelas leis naturais, né? Pela lei natural. Então, da onde, da naturalidade, da lei natural, onde que marca, onde tem esse marco da exploração do homem por outro homem? Isso não é da nossa natureza, é mais ou menos o que ela está querendo dizer. Pode ser uma coletividade naturista, se nela existe essa anomalia, então dá para ser naturista, dá para ser livre dentro de um sistema que tem esse tipo de exploração. Então, qualquer homem livre, né, ao responder essas perguntas, deve unir os dois ideais de forma tão íntima que inevitavelmente se verão unidos, sem que seja possível separar um do outro. Então ela está aqui colocando que as duas coisas andam muito juntas e que sim, temos que uni-las a ponto de que não há como separar, não há como pensar num anarquismo sem essa parte naturista e muito menos pensar no naturismo que não olha para essa questão social e econômica. Continuando aqui, as origens, né, e questão das influências aí do anarconaturismo, ele vai dar início também ali no final do século XIX e também no início do século XX, tá? A gente vai ter influências do romantismo, vegetarianismo, da educação libertária, podendo dar destaque aí para Élisée Reclus, de 1830, vai viver aí até 1905, ele vai ser um geógrafo e anarquista francês, né, até difícil pelo sotaque. Ele vai defender, então, essa harmonia e sociedade, entre sociedade e natureza, né, essa ideia de que o homem se vê muito distante da natureza, se coloca como algo a par da natureza, e não como parte, não como uma parte daquele sistema mesmo, não enquanto colaborador da natureza, não enquanto junção, mas sim fora, sim distante, né? Então, é a ideia de que essas duas coisas têm que ter uma harmonia, não de exploração da natureza, né? O homem explorando a natureza, não assim, mas sim de uma questão mais harmônica, mais unida, de certa forma, né? Então, por conta disso, ele vai ser vegetariano, vai ser nudista e defensor dessa ideia de liberdade corporal, né? Porque na natureza que outros animais se utilizam de roupas como o ser humano usa. Nenhum, né? Então essa ideia de que merecemos, né? Essa ideia de que há de se ter sim a liberdade corporal. E aí, uma das frases dele é que recuperar o direito de estar nu ao sol é um ato revolucionário, né? Então, além de você tomar sol e ganhar sua vitamina D, mas é o fato da nudez ela não ficar no âmbito privado, né? A nudez ela não tá presa ali no âmbito familiar, no âmbito caseiro, no âmbito do casal, né? Ou você sozinho, individual, dentro do teu banheiro, se trocando, né? Mas assim, o ato de estar nu ao ar livre, de estar nu na natureza, de estar nu e tomar sol e não dentro de paredes, não nesse lugar privado que a sociedade inventou e delimitou para a nudez. As décadas aí, né? Vamos pensar então um pouco no desenvolvimento. Na Espanha, mais especificamente, foi onde teve aí um certo auge do anarconaturismo, principalmente nas décadas de 1920, 1930. A gente vai ter algumas revistas, tá? As revistas Hélios e também as revistas Naturismos, onde são postados, né, esses textos falando a respeito desses pensamentos, né? Inclusive a Antônia Maimó escreveu também para essa revista. Então a gente também vai ter diversos congressos naturistas, reuniões e também vai ter até uma certa ligação aí com o movimento operário, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Novamente citando aqui a Antônia Maimon, que vai ser aí uma representante aí da questão do anarquismo, do naturismo, feminismo, né, na educação. O Albano Rossel, que vai pensar aí num naturismo integral, né, nesse sentido, e o Adriano De Valle, que também vai pensar nesse naturismo aí libertário, tá? Então, o Rossel, falando um pouco mais do Rossel primeiro, ele vai ter uma crença na ciência de viver feliz, né? A ideia de que a sociedade atual, capitalista, e também a sociedade do tempo, né, que ele estava escrevendo, ela vai ser opressora e vai trazer dores e sofrimentos ao ser humano. Então a ideia de que se livrando dessas coisas que vão nos trazer dor e sofrimento, né, pensar esses males que trazem, né, ao ser humano, a gente pode ser feliz, a humanidade pode alcançar aí essa ideia de viver coisas boas, de viver feliz, que a tristeza, que o cansaço, que a decepção, que a dor não precisa fazer parte, que isso está muito associado à nossa falta de
de liberdade, a nossa falta de conexão com a natureza, né? A essa repressão constante que a gente sofre. O Adriano de Valle, ele vai escrever um livro, Náufragos, onde trata-se aí de uma ilha que chegam, né, os náufragos, e a partir dali é possível começar um sistema sem classe, sem a divisão de classe, mais conectado com a natureza, sem a industrialização, sem essa coisa da sociedade civilizada, do homem, enfim. Né? E também, voltando ali no que eu estava falando a respeito do movimento operário, a ligação que tem com o movimento operário, a gente tem o sindicalista, o Montanhês Gonzalez Malo. Ele vai falar que o anarconaturismo ele tem cerca de como se fosse um corpo de 3 braços, que é composto pela anarquia, sindicalismo e naturismo. Então a anarquia vai ser o objetivo final, né? Esse objetivo sem hierarquia, sem Estado. E o meio coletivo que isso vai surgir é pelo sindicato, então o sindicato se coloca aí como esse meio coletivo entre essas duas coisas, e o naturismo como o aperfeiçoamento individual, né? Vou até ler aqui certinho, aperfeiçoamento individual inseparável do avanço rumo à sociedade comunista libertária. Né? Então, o naturismo ele vai ser isso, como se fosse o coletivo, mas também o individual, nesse sentido da liberdade, para que o ser humano possa se desenvolver, tá? Então, ele vai pensar também nisso, né? No que dificulta o desenvolvimento do ser humano, né? Então, ele tem a ideia também de um naturismo sociológico, pensando nas questões sociais que fazem com que o ser humano não consiga se desenvolver, esses outros lados, né? Na questão filosófica também dos males, que viver assim causa para o ser humano, então também é bastante nesse ponto, tá? E também vai ter o anarquismo, naturismo, que vão ser complementares e também diferentes, de certa forma, né? Diferentes não, vão ser complementares e compatíveis, né? Diferentes não muito, mas complementares e compatíveis, tá? Então, complementares, compatíveis por quê? Compatíveis porque ambos têm o objetivo de libertar o ser humano do sofrimento, né? Então, é esse objetivo da libertação do sofrimento humano, né? Então, se libertar das amarras, se libertar do capital, se libertar do Estado, coisas que vão promover o sofrimento humano. E são complementares porque eles vão focar em âmbitos diferentes, né? Então, o anarquismo ele vai ter, sim, um foco mais na questão política, social, econômica, enquanto o naturismo vai estar focado mais na libertação da moral, da libertação cultural, né? Uma libertação nesse sentido, desse âmbito mais da distância do ser humano da natureza, vai focar em outros âmbitos aí, que também da religião, que vão prender o ser humano, né? Vão prender a humanidade. Não somente a questão política e econômica, mas também essa questão social, moral, civil, todas essas outras questões, né? As leis, as leis, as diretrizes, né? As convenções morais, como o casamento, como tudo que a gente entende, né? Heterossexualidade, todas essas coisas que prendem o ser humano, também se há uma necessidade de uma libertação, tá? O consumismo, enfim. Pensando aqui, então, quais são os princípios, tá bom? Quais são os princípios aí do anarconaturismo? Os princípios são, então, uma vida mais simples, né? Porque como é um sistema que vai, de certa forma, se opor, de certa forma não, né? De forma completa, vai se opor à industrialização e ao consumismo. Então, se pensa numa vida mais simples e autônoma, né? Numa vida sem essa determinação do que você tem que comprar, do que você tem que fazer, e também dessa não dependência ao capital, à cultura do valor e essas outras questões também. Então, a questão também de uma alimentação natural e vegetariana, quebrando a hierarquia e também promovendo a harmonia maior entre natureza e humanidade, né, como coisas similares e na mesma faixa, e não como o ser humano enquanto superior e a natureza enquanto subalterna, né, às nossas necessidades, tá? Então, vai promover também o contato com o sol e a terra, novamente, né? Essa questão mais da natureza mesmo, de estar mais perto da natureza. Essa distância da natureza, a ida para a industrialização, é vista como algo que nos adoece. Então, essa ideia de estar mais perto ali da natureza como uma forma
de protesto também, né? Uma forma de se unir nesse momento. Também uma educação mais racionalista e que vê e promover essa liberdade, né? Uma educação libertária que vai libertar o indivíduo por completo. A liberdade sexual e o amor livre também são coisas que vão já surgir. Primeiro, o amor livre no contexto de que duas pessoas se unirem perante a lei, né? Perante ao Estado, né? Num contrato, numa coisa engessada. Então, essa ideia de estar livre, de que duas pessoas não precisam se casar dentro de um Estado para estarem juntas, mas também posteriormente o amor livre nesse contexto de que você não precisa e não vai gostar de uma única pessoa e se relacionar com uma única pessoa, e aí vindo nesse discurso sobre monogamia e tudo mais, mas nesse sentido de amor livre assim, né, da liberdade completa do ser humano e não quanto uma prisão dentro de um casamento que vai oprimir as mulheres e todas as outras coisas que vão vão ser consequências, né, dessas situações. Então vai ter, novamente, como eu disse no começo, a crítica à industrialização, uma crítica ao consumismo, essa cultura do consumo, essa cultura da roupa, essa cultura do luxo, das comidas, né? Então é essa crítica também a esse fato que nos afasta, né, dessa vida mais simples e mais conectada com a natureza, né? E a gente vai ter, pensando em corpo e liberdade, né, a roupa, tem um trecho que vai citar que a roupa representa a escravidão de uns e a tirania em outros, né? Então, pensando a roupa enquanto essa coisa que faz a distinção social na aparência, né? Então, essa ideia de que a pessoa, quando ela tá com uma roupa mais cara e a outra tá com a roupa mais barata, ou então o escravo, né, o escravizado naquele momento, né, com uma vestimenta completamente diferente da vestimenta do senhor dos escravos. Então, como a roupa ela já serve para fazer essa distinção. Se libertar da roupa se libertar também desse sistema de opressão. Então, vai colocar aqui que somente o nu representa o homem anárquico, né, o homem sem essas imposições, o homem verdadeiramente livre. Então, o nudismo, ele vai ser, sim, um protesto contra o moralismo e um protesto contra a repressão, né? Um protesto contra essas amarras, né, também de gênero, de homem veste isso, mulher veste aquilo, essa ideia de coisas que acaba sendo mais uma ferramenta para nos afastar e nos dividir, ao invés de nos unir e diferenciar também dos animais, né? E a influência aí, né? Quais são as influências na atualidade? Qual que é o legado do anarconaturismo aí? Que vai ter seu auge ali na década de 30, na década de 20, mas que tem uma influência também hoje, atualmente. Então vai ter influência em movimentos ecológicos e veganos, até por fazer muito sentido, essa ideia de harmonia entre homem e natureza. Vai ter ideias também próximas na questão do anarcoprimitivismo, tá? O anarcoprimitivismo justamente por essa ideia de uma vida mais simples, de uma vida mais conectada novamente com a natureza, dessa ideia de não à industrialização. Então, também tem uma semelhança com o anarcoprimitivismo. Vai ter aí uma crítica grande ao capitalismo e ao produtivismo, essa ideia de que temos que produzir, produzir, consumir, consumir, consumir e não viver, né? Não exercer a liberdade. É a defesa, então, de uma vida sustentável e uma vida livre. Eu não consegui aqui, não tem imagens, né? Tô fazendo uma aula falada, mas também é imagem de nudez, mas tem uma imagem bastante interessante de presos anarquistas na Espanha, e eles estão fazendo uma pirâmide onde eles exercem exercícios naturistas, né? Colocado assim, exercícios naturistas ali dentro, no pátio, ao sol também, né? Então, são movimentos interessantes, né? A revista Hélios também aqui, até a revista também dos sindicatos, que era essa questão do operário do galês, várias imagens interessantes que você consegue encontrar aí sobre esse movimento anarconaturista, tá? Então, resumindo, basicamente é isso, né? O anarconaturismo, ele vai propor essa liberdade completa do ser humano, não somente social, política, econômica, na verdade social sim também, né, mas não política econômica, mas pensando na questão da moralidade, né, a liberdade das convenções morais, a liberdade das imposições do consumo, a imposições das roupas, das vestimentas, a imposição dessas outras maneiras de repressão, a imposição do casamento, a imposição da religião, uma liberdade geral, né, a liberdade do homem poder estar próximo à natureza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
né, da aula de hoje e até a próxima.